Este vídeo é a segunda de 3 partes do conteúdo do módulo 3 do curso. Após a conceituação básica apresentada no vídeo anterior, apresentamos aqui um resumo da evolução do problema do Brasil, como os aeroportos se encaixam nisso e damos detalhes sobre a principal preocupação das autoridades, o ozônio. Até os anos 60, eram as indústrias que mais poluíam o ar no Brasil e no mundo em geral. O gás natural era simplesmente queimado nos flares das refinarias e não tinha a importância estratégica de hoje. Também é difícil ver a olho nu qualquer coisa saindo de chaminés porque o controle de emissão em fontes estacionárias é mais rígido. Nas décadas de 70 e 80, o trânsito tomou gradativamente o papel de vilão das fábricas. Quase todos os veículos a gasolina e álcool vendidos nessa época tinham ainda carburador, e o diesel consumido por caminhões e ônibus tinha muito teor de enxofre. S1800 ou 1800 partes por milhão de enxofre. A partir de 1987, o Procon começou a melhorar a indústria automotiva pela obrigatoriedade dos catalisadores passivos nos escapamentos e a criação do diesel metropolitano, S500, para ser vendido em grandes cidades com menor teor de enxofre. Depois, com a chegada de motores mais eficientes, a emissão de poluentes precursores do ozônio, como o NOx, cresceu, levando junto uma preocupação maior com os particulados inaláveis, devido ao aumento das ocorrências de doenças respiratórias não relacionadas a gases poluentes. Internacionalmente, a matriz energética da maioria dos grandes países é bem diferente da do Brasil. Isso faz com que quase todos eles tenham que queimar combustível para gerar energia elétrica. Mas por causa do aumento de geração de energia limpa, como solar e eólica, praticamente não se encontra mais usinas termoelétricas a carvão mineral fora dos Estados Unidos. O setor carvoeiro lá tem um lobby poderoso e as reservas próprias de carvão são imensas. Mas seja qual for o combustível utilizado, a geração termoelétrica vai continuar existindo por muito tempo ainda, para servir como carga básica no jargão técnico. Durante a vigência do Protocolo de Kyoto, encerrado em 2012, persistiu uma briga muito grande sobre como inventariar emissões de poluentes do ar e gases estufa. Os Estados Unidos e os demais países poluentes, conhecidos como Anexo 1, no protocolo, pressionavam para que os países menos desenvolvidos contabilizassem como emissões antrópicas as produzidas por queimadas e pelo agronegócio. Produção de proteína animal emite muito metano, que tem poder estufa 20 vezes maior que o CO2. E o Brasil, do outro lado da cerca, pressionava para contabilizar as emissões de atividades militares dos Estados Unidos, que não se preocupam com eficiência energética, e insistiam também em descontar os ganhos de emissão do programa Pró-Álcool, que surgiu 15 anos antes de se pensar em Protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos não assinaram o protocolo e esse impasse permanece até hoje. A indústria petroquímica, embora seja composta por fontes estacionárias, vem ganhando importância por causa da indústria de fertilizantes. O transporte, embora seja para a maioria das pessoas o uso mais visível de combustível, demanda apenas 23% da energia fóssil, e o transporte aéreo, nos seus melhores momentos, não chegou a 10% disso, o que dá menos de 2% de consumo de todas as fontes fósseis. Poderíamos falar sobre poluição do ar um dia inteiro, porque é algo muito envolvente quando se começa a compreender o básico.
Mas para o que nos interessa dentro desse curso, destacamos 4 coisas. Número 1. Motores turbofan são as máquinas térmicas mais eficientes da atualidade. Em ciclo combinado, ele chega a render acima de 50%. Em aeronaves, nunca menos de 40% quando voam com toda a carga paga, ou payload. Segundo, eles podem ser encontrados não apenas em aeronaves, mas ainda em usinas de energia movidas a gás natural, em bancadas estáticas ou instaladas em navios, e até locomotivas de alta velocidade. Somente o modelo CFM56 da General Electric, que equipa o Boeing 737, vendeu mais de 35 mil unidades, enquanto todas as versões do 737 em diante venderam menos de 11 mil. Foi investido muito esforço e recursos para desenvolver essa tecnologia, e ela não será substituída tão cedo como veremos no último dia. Terceiro, novamente, o transporte aéreo no auge da sua demanda no final dos anos 90 consumiu 5% apenas de todo o petróleo destinado a transportes no mundo, o que representou menos ainda 1% de toda a energia fóssil consumida, que inclui gás natural e carvão. E quarto, esse consumo de energia fóssil relativo a outras fontes tende a crescer um pouco, em razão da evolução das tecnologias que melhoram a eficiência de veículos terrestres e ao aumento da participação do modal ferroviário no mundo todo, para transportar cargas. Também contribui para isso a substituição do carvão mineral pelo gás natural e fontes renováveis na geração termoelétrica. Mas nada que venha a ameaçar a confortável posição que a atividade aérea tem no momento. Motores de aeronaves emitem poluentes precursores do ozônio em quantidades significativas. E na maioria das viagens essa emissão ocorre a grandes altitudes, não contribuindo para o problema do ozônio troposférico, o ozônio ruim. Mesmo assim, é necessário que o aeroporto esteja preparado para se defender sobre isso numa eventual disputa ou tomada de explicações pelas autoridades ambientais ou organismos internacionais. A preocupação é justificável, uma vez que o ozônio vem sendo há muitos anos a principal dor de cabeça de quem trabalha para melhorar a qualidade do ar em grandes cidades. Como já dissemos, o ozônio é um poluente secundário, formado pela mistura de alguns poluentes primários na atmosfera em reações catalisadas pela radiação solar ultravioleta. Essa figura resume bem o fenômeno. Na videoaula correspondente, dei uma pausa aqui para ler os detalhes com calma. Embora pessoalmente consideremos um exagero, existem alguns estudos que atribuem ao ozônio ruim, o ozônio troposférico, algum efeito estufa de aquecimento da atmosfera. Mas o que importa para nós aqui é que aeronaves a jato voam quase na estratosfera, entre 30 e 50 mil pés de altitude. Aeronaves turbohélice voam também acima das nuvens, mas com altitude máxima de 27 mil pés, ou 8.200 metros. O nível de voo 270, no jargão técnico, abaixo da atmosfera e do concorrido espaço aéreo com separações reduzidas, conhecido como RVSM. Por essas razões, não há grandes preocupações sobre aeronaves interferirem tanto no ozônio bom quanto no ozônio ruim. O ozônio é um problema de verão, quando os dias são mais longos e as temperaturas maiores. O oposto dos particulados e demais poluentes primários que têm mais chance de causar problemas no inverno. A concentração máxima de ozônio para a qualidade do ar, cerca de 160 microgramas por metro cúbico no Brasil, não deveria ser ultrapassada mais de uma vez por ano, somente.
Mas nos últimos 20 anos o problema se mostra muito sem controle. O gráfico resume os dias em que foram registradas ultrapassagens da concentração máxima de ozônio em São Paulo e cidades vizinhas, com base nos relatórios anuais da CETESB, o órgão executivo ambiental de São Paulo, e que mantém uma rede de 23 locais para monitorar ozônio em tempo real. Entretanto, observamos uma melhora significativa a partir de 2013, com as ultrapassagens totais caindo a menos da metade. Acreditamos nós aqui no IDEA que isso pode ter sido causado por 3 fatos ocorridos em 2012. Primeiro, a obrigatoriedade de novos motores diesel atenderem às especificações do padrão de emissão conhecido como Euro 5, um catalisador ativo à base de solução ureia 32%, conhecido como Arla 32. Segundo, a consequente obrigatoriedade da Petrobras em fornecer, no país inteiro, somente diesel S10, com pouquíssimo enxofre em relação ao diesel metropolitano S500 e ao diesel comum S1800 anteriores. E 3, a inauguração do terceiro trecho leste do Rodoanel Mário Covas, a linha em azul nessa figura, fazendo com que muitos caminhões deixassem de atravessar a capital para chegar e sair do Porto de Santos. Aqui mostramos um exemplo prático de gravidade do problema. Inicialmente, 3 situações do mesmo mirante para a cidade de Los Angeles. Cidade do México, Londres e São Paulo também são lugares problemáticos. E na borda inferior um link para um clipe de 12 segundos em alta velocidade, mostrando como o smog fotoquímico se forma ao longo do dia em uma vista de Pequim, na China. Concentrações elevadas de ozônio também podem trazer aborrecimentos ao agronegócio. Espécies de fumo costumam ser mais suscetíveis a danos nas folhas expostas, mas aqui mostramos 2 outros exemplos. Feijão e melancia também podem ter suas folhas queimadas quando em contato com o ozônio. Os Estados Unidos possuem um programa permanente de pesquisa que visa encontrar bons bioindicadores de ozônio na atmosfera. Eles ajudam a monitorar grandes áreas e com frequência são usados em trabalhos de sondagem de baixo custo para buscar locais onde serão instalados os monitores contínuos, muito caros, tanto para adquirir quanto para manter funcionando. Grandes aeroportos não precisam se preocupar com poluição atmosférica. Até o momento, a história não registra em lugar algum aeroporto que tivesse que reduzir ou modificar sua operação por causa de problemas dessa natureza. Mesmo assim, autoridades de aviação ou ambientais em alguns países, ou mesmo a OASI, em apoio a questões globais de outras agências da ONU, pedem a realização de inventários de emissão de poluentes do ar para administradores de aeroportos. Para fazer isso, o administrador precisa contabilizar tudo o que queima dentro da área patrimonial, mais a estimativa de quanto combustível é consumido pelo tráfego de acesso aos terminais e também o que se queima nos veículos de terra no lado A. O FAA possui um modelo bastante consagrado para calcular emissões de aeronaves creditadas a aeroportos, o Box Model. Ele contabiliza todo o combustível de aviação consumido por cada aeronave que opera no aeroporto, desde o momento da aproximação em que ela cruza a altitude de 3.000 pés em relação à pista, até o momento em que ela volta a cruzar esse limite em procedimento de subida para o próximo destino. Quanto às fontes estacionárias, essas são as 4 mais comuns em grandes aeroportos: incineradores de lixo e de material ilícito, geradores stand-by para a iluminação do balizamento noturno em caso de apagão, normalmente a diesel,
sólidos queimados em treinamentos de combate a incêndio e o volume de combustível de aviação que o parque de abastecimento perde por evaporação. O ciclo LTO, ou Landing Takeoff do Box Model, presume o combustível consumido por uma determinada aeronave em função das potências e dos respectivos tempos de funcionamento em cada regime de trabalho, seguindo essa orientação. Os motores trabalham em média a 30% de potência durante 4 minutos, na aproximação a partir de 3.000 pés, pouso e acionamento dos reversores. Para taxiar até o calço e depois do gate até o ponto de brake release na pista para a próxima decolagem, presume-se a utilização média dos motores a 7% de potência durante 26 minutos. Para sair do chão, os motores funcionam a potência máxima por menos de 1 minuto, provavelmente por causa do corte entre 1.000 e 1.500 pés apresentado no segundo dia, para reduzir ruído. E de 1.000 até 3.000 pés de altura, os motores funcionam entre 80% e 85% de potência. E agora, uma pequena pausa para o café. A gente volta já já.